Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos alunos e alunas do curso de Sacramento da Ordem, vamos rezar e invocar o auxílio divino sobre todos nós, para darmos mais um passo no nosso itinerário formativo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Os 3 graus da ordem. Eis o título da nossa aula de hoje, que corresponde ao capítulo 6 do nosso manual Consagrados para a Missão, que publicamos no ano de 2019 pela editora Eclésia. A igreja, temos que ter isso em mente. A igreja não é um corpo homogêneo, mas ela pode ser comparada, como fez São Paulo nos seus escritos, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, carta aos Colossenses, também a carta aos Efésios, como um corpo místico, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse corpo, a partir dos padres da igreja, também à luz de São Paulo, mas especialmente essa formulação feita a partir dos padres da igreja, de Santo Irineu, de Santo Agostinho. Nesse corpo, o Espírito Santo está presente e atua como se fosse, e aqui é uma analogia clara, como se fosse a alma da igreja. Então ele atua unificando a igreja, ele atua vivificando a igreja, ele atua distribuindo, a riqueza dos seus dons, a diversidade dos seus carismas, a riqueza dos ministérios e serviços na igreja do Cristo. E da mesma forma como a gente tem essa imagem da igreja como organismo vivo, vivificado pelo Espírito, um organismo onde existe uma unidade, mas ao mesmo tempo uma diversidade de dons, de pessoas, de ministérios, de graças, de carismas. Da mesma forma, nós devemos olhar para o sacramento da ordem, não como um corpo, por assim dizer, de serviço eclesial unificado, homogêneo também, mais do que unificado, homogêneo. O sacramento da ordem não é um corpo homogêneo de serviço à igreja, mas é um ministério, é uma realidade de serviço ministerial que está estruturada, hierarquizada, segundo a vontade do Cristo. Então nesse corpo de serviço, nessa realidade ministerial querida, instituída por Cristo, existe uma diversidade de ministérios e funções também. Uma diversidade, de ministérios e funções que, de um certo modo, prolonga o que nós vimos no Antigo Testamento. Um ministério tripartido que existia lá na economia sacrificial, sacerdotal do Antigo Testamento. Lembremos-nos as figuras dos levitas, dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Da mesma forma, no ministério do Novo Testamento, no ministério sacerdotal, hierárquico do Novo Testamento, nós vamos ter
também uma tripartição desse ministério. Vamos ter o diaconato, vamos ter o presbiterato e vamos ter o episcopado também. Michael Schmalz, um grande dogmático dos anos 50, 60, 40, 50 e 60, eu diria, professor de Munique, foi professor inclusive do então jovem Joseph Ratzinger. Ele escreve que, sob o aspecto formal, o sacramento da ordem se distingue dos demais sacramentos da Igreja, pelo fato de que ele se realiza em 3 graus. Não existem 3 graus do batismo, não existem 3 graus de unção dos enfermos e assim por diante. Mas o sacramento da ordem, ele se realiza em 3 graus. Ou seja, ele é um sacramento que está estruturado e hierarquizado em uma tríade de graus do ministério, de graus de serviço, de graus de conformação a Cristo, desse Cristo sacerdote, do Cristo cabeça em favor de toda a Igreja. O sacramento completo da ordem se desmembra nesta tríade. A graduação significa, ao mesmo tempo, uma diversidade hierárquica. 3 graus que indicam 3 graus de participação do ministro no sacerdócio, né? No pastoreio, no ser cabeça do Cristo em favor da Igreja. Mas 3 graus que indicam também a constituição de uma hierarquia, onde nós temos no ponto mais alto o grau do episcopado, no ponto intermediário, num degrau intermediário, o ministério presbiteral, e finalmente num grau mais baixo, mas fazendo parte desse corpo de serviço, desse corpo sacramental de serviço ministerial, sacerdotal, num sentido largo, né, num sentido largo do termo, também o diaconato, certo? Vamos ler agora um trecho da Lumen Gentium, número 28, logo no primeiro parágrafo. No número 28 se trata do presbiterato, para quem não lembra. Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, cita-se João 10,36, a ideia da missão, do envio, fez participar os bispos da sua consagração e da sua missão. Então os apóstolos participam da missão do Cristo e por meio dos apóstolos os seus sucessores também participam da missão, da consagração, né? E da missão do Cristo. A consagração é a ideia da ontologia, né? De uma conformação sacramental a Cristo cabeça, e o ministério, a missão, indicando esse operar que a gente pode apresentar justamente dentro do contexto do Vaticano II, usando o esquema da Tria Munera. Então Cristo fez participar os bispos da sua consagração e da sua missão através dos apóstolos, aos quais eles sucedem. E os bispos, então, foram confiando legitimamente o cargo do seu ministério em graus diversos a pessoas diversas na igreja. Eles elegeram alguns para serem os seus sucessores. E para isso, comunicaram a eles a integralidade da sua missão. A outros, os bispos quiseram fazer seus colaboradores.
confiando a eles uma parte do poder que lhes foi confiado por Cristo através dos apóstolos, para que esses colaboradores não fossem outros bispos, mas estivessem em comunhão com o bispo no exercício da grande missão de pastoreio, de evangelização, de santificação do povo de Deus. E a gente pode pensar no diaconato também da mesma forma, como um terceiro grau dessa participação na missão e na consagração e na missão do Cristo. Também os bispos comunicam uma parcela ainda menor do que aquela transmitida aos presbíteros, transmitem isso sacramentalmente para os diáconos, para que os diáconos possam colaborar na tríplice diaconia que corresponde à tria múnera, como nós já explicamos na aula passada. Assim, conclui o texto, o ministério eclesiástico de instituição divina é exercido em ordens diversas por aqueles que já antigamente eram chamados bispos, presbíteros e diáconos. Então se fala que o ministério eclesiástico é de instituição divina e que corresponde, nos seus diferentes graus, nas suas ordens diversas, aquilo que aqueles ministérios que já na antiguidade eram chamados, lembremos-nos aqui das cartas pastorais de São Paulo, e também lembremos-nos aqui das cartas de Santo Inácio de Antioquia, onde já fica clara a estrutura hierárquica da igreja local como monoepiscopal, com em torno do bispo a figura de um colégio de presbíteros e de um colégio de diáconos. Esse texto que nós acabamos de ler, apesar de curto, ele é de grande densidade teológica. Os 3 graus da ordem são apresentados como ministerium ecclesiasticum, ministério eclesiástico, e é importante a gente entender que essa expressão ministerium ecclesiasticum não é sinônimo de ministérios eclesiais. Enquanto o termo ministérios eclesiais é mais amplo, ele pode servir para designar também serviços laicais, como o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, como o ministério instituído do leitorato, como um possível ministério instituído do salmista, que ainda não acontece dessa forma, mas se a gente lê os livros litúrgicos, a gente vai ver que sempre aparece o salmista. Então poderia se pensar no ministério instituído do salmista especificamente, e até atribuir a ele ou a eles o papel do canto na missa, ou de boa parte do canto na missa. Pois bem, todos esses ministérios podem ser indicados através dessa expressão ministérios eclesiais. Mas ministerium ecclesiasticum, ministério eclesiástico, essa expressão ela é reservada para o sacramento da ordem, para os 3 graus do sacramento da ordem. E se diz claramente, agora me refiro ao número 18 da Lumen Gentium, que o objetivo que levou Cristo a instituir o ministério eclesiástico, o sacramento da ordem, como a gente encontra na Lumen Gentium 18, já citei,
apacentar o povo de Deus e aumentá-lo sempre mais. Ou seja, os ministros devem estar a serviço desse povo de Deus, como um rebanho, em graus diferentes, cuidando para que eles tenham tudo o que é necessário, o anúncio da palavra, os sacramentos, o bom pastoreio que vai conduzido na boa direção do céu, da santidade, mas também, né, eles devem buscar aumentar esse rebanho. Eles precisam lembrar que a igreja existe para evangelizar o mundo. Então a igreja precisa evangelizar os homens e as mulheres de todos os tempos, de todas as nações. E um bispo não pode ficar preocupado apenas, nem um padre, com quem já está na igreja. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos ir ao encontro de quem está fora da igreja. Onde estão os nossos jovens universitários? Onde estão os jovens profissionais, médicos e advogados? Muitas vezes estão fora da igreja, porque não há uma pastoral, um serviço, uma evangelização sistemática desses ambientes que precisam ser evangelizados pelos leigos, pelos diáconos que estão também ali inseridos na vida profissional, na vida social, nesses tecidos diferenciados da sociedade, mas também pelos presbíteros que devem aproveitar todas as oportunidades para evangelizar aqueles que já vêm à igreja, aqueles que estão próximos da igreja, e convidá-los também, incentivá-los, oferecer formação, retiro, para que esses também se tornem agentes de evangelização da cidade, do estado, do mundo. Na história da igreja, ao lado dos 3 graus do sacramento da ordem, muito cedo foram surgindo outros ministérios que a gente poderia hoje chamar ministérios eclesiais. Lembre-se da diferença. Já na Traditio Apostólica, esse documento ali por volta do ano 215, que nos apresenta uma tradição que é mais antiga, que é uma tradição da segunda metade do século II, tradição ali vivida pela Igreja de Roma, nos apresenta uma série de textos litúrgicos que já eram usados pela Igreja para a ordenação de bispos, de padres, de diáconos, mas também de subdiáconos, de leitores, de virgens, de viúvas consagradas a Deus. A mesma obra, porém, apresenta uma diferença fundamental entre esses 2 tipos de ministérios: o ministério eclesiástico e os ministérios eclesiais. E qual é a diferença? Existe um termo em latim que é o termo ordinatio. Ordenação vem daí. E o termo ordinatio traduz uma expressão grega que significa imposição de mãos. Ou seja, ordenar significa impor as mãos sobre o candidato para fazer a oração de ordenação, de consagração, certo? Então, a imposição de mãos como parte, né, do rito de ordenação, ela está em destaque na Traditio Apostólica. A imposição de mãos é reservada para o diaconato, presbiterato e episcopado, enquanto para se referir ao subdiaconato e ao leitorato, o documento fala de institutio. É o termo que nós usamos hoje, instituição, ministérios instituídos. Só que hoje, em boa parte do rito latino, essas funções do subdiaconato foram absorvidas
desde o documento Ministerium Quaedam, do Paulo VI, pelo acólito. Então nós temos o acólito e o leitor, que são ministérios instituídos, e esses ministérios, então, não recebiam a imposição de mãos segundo a tradição apostólica. Ainda na primeira metade do século III, um outro documento chamado Didascália também fala do leitorato e do subdiaconato. Então a gente vê que junto da realidade dos ministros ordenados, nós temos esses ministérios eclesiais. Em uma carta ao bispo Fábio de Antioquia, o Papa Cornélio, ali por volta do ano 251 a 253, fala da existência na Igreja de Roma de subdiáconos, de acólitos, de exorcistas, de leitores e de hostiários. Então vejam que ele vai apresentar a Igreja de Roma como uma igreja onde existem diversos ministérios ligados à vida e à liturgia da igreja. Esses ministérios vão se tornar depois, mais tarde, tradicionalmente as ordens menores. Então os hostiários, você pode ler isso na nota que está na página 132, o hostiário era o responsável pelas chaves da igreja, pelas portas da igreja durante a celebração. Eles ficavam nas portas da igreja. Em alguns locais, esta ordem menor era responsável por tocar os sinos da igreja. Mais tarde, claro, depois da permissão de culto público da igreja no século IV, para convocar a assembleia para as celebrações litúrgicas. E também eles cuidavam um pouco ali tinha uma preocupação particular com o cuidado do templo. Já o exorcista, o exorcistato, como nós dizemos, o exorcista auxiliava o sacerdote nas funções exorcísticas que compunham os diversos sacramentos, como o sacramento do batismo, por exemplo. Bem, estes 5 ministérios que nós citamos, subdiaconato, acolitato, exorcistato, leitorato, hostiarato, esses 5 ministérios, juntamente com os 3 graus do sacramento da ordem, também aparecem num documento da segunda metade do século III, que é o Liber Pontificalis do Papa Caio, e também num documento do Sínodo Romano durante o pontificado do Papa Silvestre, na primeira metade do século IV. De modo especial, o Papa Silvestre foi pontífice entre o ano 314 e o ano 335. O leitorato e outros ministérios também chamados, mais tarde, de ordens menores, eram considerados graus de acesso ao sacerdócio ministerial. Mas esses serviços no início talvez não fossem exercidos por candidatos ao presbiterato. Possivelmente leigos realizavam esses ministérios no início, e com o tempo se viu a conveniência de ir preparando os futuros presbíteros através de um caminho ministerial que passa pelo hostiarato, pelo leitorato, e que passa pelo exorcistato, pelo acolitato e subdiaconato, diaconato, para que se chegue ao presbiterato. Para que nós sejamos ainda mais profundos nessa análise, nessa diferença entre os ministérios eclesiásticos ou ordenados e aquilo que hoje nós chamamos de ministérios eclesiais,
que durante muitos séculos foram chamados ordens menores, e que aparecem já ali a partir do terceiro século, né, como ministérios presentes, né, na vida da igreja de Roma, por exemplo. A gente pode até chegar ao segundo século, né, pensando na tradição apostólica, que traz uma tradição ainda anterior, falando do subdiaconato, do leitorato. Nós devemos lembrar que também, no que concerne o subdiaconato, a gente tem algumas contradições, vamos assim chamar, em matéria de textos litúrgicos. Eu já falei que na tradição apostólica não se prevê a imposição de mãos sobre a instituição do subdiácono, né? A instituição do subdiácono. Não é uma ordenação, porque não tem imposição de mãos. Mas se nós tomarmos as constituições apostólicas, um outro documento, né, também ali do final do século III, nós vamos ver que ali se fala, vem de um outro ambiente eclesial, né, mais oriental, e ali se fala que o subdiaconato deve ser dado com a imposição de mãos. Entretanto, é importante fazer algumas observações sobre esse documento, Constituições Apostólicas, apesar de importante. Ele é da região da Síria. Eu acho que eu disse até que foi no final do século III, mas me corrijo aqui, ele é um documento do IV século, certo? Que possivelmente indica talvez alguns ritos que vêm lá do III século, mas ele é do IV século, e que ao longo da história ele foi bem visto, mal visto, condenado. Tem uma parte dele que talvez tenha uma origem herética. Então é um documento que não goza certamente da mesma autoridade, apesar da importância, não goza da mesma autoridade da tradição apostólica, certo? Início do século IV, nós temos o Concílio de Elvira, um dos concílios de Elvira, que se afirma que não se deve ordenar os subdiáconos, ou seja, não se deve impor as mãos sobre os subdiáconos. Então é um testemunho antiquíssimo de um sínodo importante como o de Elvira, ali por volta do ano 304, 305. Da mesma forma, temos um sínodo de Toledo em 531, que, não obstante confirmar o que havia dito o Concílio de Elvira, esse sínodo de Toledo diz que o subdiaconato faz parte das ordens maiores. Então, uma informação que nos coloca uma interrogação quanto à natureza do subdiaconato. Teria ele um valor sacramental? Lembremos que esses sínodos, concílios, tanto de Elvira quanto de Toledo, são importantíssimos, mas são realidades regionais, por isso não gozam, né, do mesmo prestígio magisterial de concílios ecumênicos, né? Evidentemente. No Oriente, o subdiaconato vai desaparecer muito cedo, mas no Ocidente ele vai se tornar uma tradição e só vai desaparecer, ou praticamente desaparecer, ali nos anos 70, com o documento do Paulo VI, já citado nessa aula, Ministeria Quaedam, certo? Com a observação que em algumas sociedades, alguns institutos que pediram à Santa Sé, no rito romano, a possibilidade de continuar a oferecer uma formação tradicional para os seus seminaristas, foi concedida, né, a permissão para que eles continuem dando aquelas ditas conhecidas como ordens menores, né? Dentro desse caminho para a ordenação diaconal e presbiteral também.
Na Idade Média, alguns teólogos medievais chegaram a defender uma certa sacramentalidade das ordens menores. E aí, normalmente se cita aqui como exceção Pedro Lombardo. Pedro Lombardo ele vai distinguir bem o que é sacramento, o que são sacramentais, mostrando que estão em dois patamares diferentes. E para ele, então, as ordens menores estão num patamar inferior ao patamar das ordens maiores. Certo? Então é como se as ordens maiores fossem sacramentos e as ordens menores fossem, entre aspas, sacramentais. Então Pedro Lombardo não vai na linha daqueles que defendem uma sacramentalidade das ordens menores. E isso é importante porque Pedro Lombardo vai influenciar diretamente a formação teológica, tanto de Boaventura, quanto de Tomás de Aquino, quanto de tantos outros mestres. E essa ideia vai passar adiante, então. A ideia de que as ordens menores não são, vamos assim dizer, não tem sacramentalidade, não são sacramento. O Concílio de Trento não quis resolver a questão, deixou em aberto a questão. Alguns defendiam essa sacramentalidade das ordens menores, ou talvez alguns até falavam só do subdiaconato, por causa desse texto das Constituições Apostólicas, por exemplo. Mas o Concílio de Trento oferece uma formulação que pode ser lida de dois modos. Vamos ler Denzinger, 1776. Se alguém disser que na Igreja Católica não existe uma hierarquia instituída por uma divina disposição, sempre há a origem divina, né? Que se compõe de bispos, sacerdotes e de ministros, seja anátema. Esse termo ministro ele pode ser entendido de dois modos. E aqui que mora a dupla interpretação. O termo ministro pode ser uma simples tradução do termo diácono. O termo diácono é grego, o termo ministro seria o equivalente ao termo diácono, certo? Então, no caso, o texto estaria dizendo bispos, sacerdotes e diáconos. E isso daí seria uma hierarquia instituída por divina disposição. Quem for contra isso é anátema. E essa parece ser a melhor interpretação do ponto de vista da teologia sistemática. Porém, ao usar o termo ministros no plural, não usar o termo específico diácono, que também é possível no latim, como uma transliteração do grego, o termo também pode significar todos os outros ministérios, episcopado, em outras palavras, bispos, sacerdotes e todos os outros ministros, diáconos, subdiáconos, acólitos, exorcistas, hostiários e leitores, etc. Nesse caso, então o texto estaria dizendo que todos esses ministérios seriam de uma hierarquia instituída por divina disposição. E então a igreja não poderia mudar essa estrutura hierárquica da igreja. Se a gente lesse dessa forma, as disposições, as orientações do Papa Paulo VI para abolir as ordens menores estaria em contradição com esse texto do Concílio de Trento. E como quem interpreta é o próprio magistério, na medida que o Papa Paulo VI abole as ordens menores e propõe os ministérios instituídos, ele está interpretando esse texto do Concílio de Trento na linha que a gente explicou, que é a primeira possibilidade de significado. Ou seja, o termo ministros significa diáconos, é sinônimo de diáconos. Então a gente deve, à luz
do magistério recente interpretar dessa forma o texto do Concílio de Trento. Agora nós vamos começar a falar de cada um dos graus e vamos começar pelo episcopado, por aquele que vive a plenitude do sacramento da ordem. Lumen Gentium número 20. E a gente pode ler também o Catecismo da Igreja Católica número 1555. Entre os vários ministérios que na Igreja se exercem desde os primeiros tempos, consta da tradição que o principal ministério, e aí quando esse termo principal, ele tem um duplo significado, não só é o mais importante, mas esse termo princípio mostra que, de certa forma, os outros ministérios são, de alguma forma, derivados dele. O presbiterato deriva dele, o diaconato deriva dele, é o bispo que ordena um presbítero, ordena um diácono. Isso mostra que o presbítero é o princípio dos outros ministérios eclesiásticos. O principal é daqueles que, constituídos no episcopado, através de uma sucessão que remonta às origens, são os transmissores da semente apostólica. Então são aqueles que foram eleitos para se tornarem sucessores dos apóstolos e passam, assim como receberam, o bastão dos apóstolos, a semente dos apóstolos, a missão dos apóstolos. E evidentemente, esse bastão, essa semente, eles passam na sua integralidade para os seus sucessores, para os outros bispos. Mas passam também em graus diferentes para os presbíteros e diáconos também. Chegamos à página 134. As cartas pastorais de São Paulo e as cartas de Santo Inácio de Antioquia apontam para uma estrutura monoepiscopal da igreja primitiva. Nós já comentamos isso na história, não vou aprofundar isso. Pode-se afirmar então que o monoepiscopado ou episcopado monárquico é de origem apostólica. Vem lá dos apóstolos. Está na Sagrada Escritura, está nessa tradição antiquíssima, como bem retratam as cartas de Santo Inácio. Devemos recordar que a doutrina e as ações dos apóstolos devem ser lidas à luz da palavra do Senhor. Não devemos esquecer João 16, 12 e 13, quando Jesus nos diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então Jesus vai continuar falando através do seu Espírito, vai continuar instruindo os seus apóstolos através do seu Espírito. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, Jesus promete que vai continuar falando através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que não fala de si mesmo, mas que fala daquilo que Jesus deseja que chegue aos seus apóstolos, que comunica o que Jesus conquistou para os apóstolos, para a igreja, né? Aos apóstolos e a toda a igreja. Então, por meio do Espírito, Jesus vai continuar instruindo, formando os seus apóstolos, iluminando-os para que eles tomem as melhores decisões. Por exemplo, ordene os seus sucessores. Ajudem os seus sucessores a entender que eles precisam de colaboradores para cumprir a sua missão. Colaboradores que vão viver parte da sua missão. E que no final de suas vidas eles precisam prover os seus próprios sucessores, aqueles que vão continuar a missão episcopal, ordenando-os, transmitindo a inteireza da sua missão para eles. E assim por diante, né? O munus episcopal, aqui é um parágrafo muito importante,
O munus episcopal consiste na continuação do munus apostólico. Essa é uma ideia que não pode faltar na resposta ao que significa o episcopo, o que significa o bispo, qual o sentido teológico do episcopado. O munus episcopal consiste na continuação do munus apostólico. A missão, o ofício episcopal consiste na continuação do ofício da missão dos apóstolos. Consiste no apacentar a igreja. Essa imagem de pastor que, de certa forma, é capaz de sintetizar o ofício do bispo. Por isso o bispo é chamado de pastor e lhe é proposta a imagem do bom pastor. Pense no cajado, o báculo do bispo é o cajado do pastor. Mas se você pensar também no pálio do arcebispo, o pálio feito com a lã de cordeiro representa a missão que o arcebispo tem de colocar sobre os ombros, como o bom pastor, as ovelhas que lhe foram confiadas, né? Então vejam que são sinais de pastoreio, principalmente o pálio do arcebispo e o báculo, né? Então ele é a imagem do bom pastor, essa imagem sublime que está em João 10, que indica que o bispo não veio para ser servido, mas para servir. E essa mesma ideia se encontra lá em Lumen Gentium 27, no terceiro parágrafo, e que mostra claramente a continuidade entre o ministério do bispo e o ministério dos apóstolos e também o do Cristo. Lumen Gentium número 21. Para desempenhar sua sublime missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com uma efusão especial do Espírito Santo. Eles se tornam, né, capazes de exercer a sua missão com essa graça, um derramamento do Espírito que consagra eles, unge eles, transforma a vida deles para que eles possam cumprir a missão. Consagração para a missão. Então desce o Espírito Santo com poder sobre eles e pela imposição das mãos, usando esse gesto da imposição de mãos, que era muito presente, como nós vamos ver em uma outra aula, na vida judaica da época e que Jesus utilizava também no seu ministério, eles vão transmitir aos seus colaboradores o dom espiritual que eles receberam também, né, de Jesus por meio do Espírito. Então eles vão transmitir pela imposição das mãos vamos dizer, a integralidade da missão dos sumos pastores da igreja, né, dos bispos. E também vão transmitir parcialmente para outros ministros que vão colaborar com a sua missão, parcialmente aquilo que receberam de Cristo. É o caso dos diáconos e é o caso também da possibilidade de ordenar homens que, não sendo apóstolos nem sucessores dos apóstolos, vão colaborar com o ministério deles, como os 72 colaboram com os 12 na evangelização durante a vida pública de Jesus. Então, o Concílio Vaticano II, como sabemos, ensina a sacramentalidade do sacramento da consagração episcopal. Nós vimos isso na aula passada, em Lumen Gentium 21. Vamos retomar o texto. Pela consagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, aquela que é chamada como sacerdócio e suma do sagrado ministério na tradição litúrgica e nos santos padres. Então, quer dizer, o bispo é o sucessor dos apóstolos. O bispo, ele tem uma imagem que resume um pouco a sua missão, aquela de pastor. O bispo tem uma estrutura, vamos dizer, tem uma base sacramental. Ele recebe a infusão do Espírito
E essa efusão do Espírito o consagra, o conforma a Cristo, vamos assim dizer, infunde um caráter novo, com uma graça particular, caráter e graça efeitos do sacramento, para que ele possa, consagrado, né, unido a Cristo pela ação do Espírito, ele possa cumprir a sua missão como convém, né? A consagração episcopal confere aos bispos a função de santificar, de ensinar e de governar. É a tria munera. Pela imposição das mãos e pelas palavras da consagração, o bispo recebe a graça sacramental e o caráter sacramental. São os dois efeitos do sacramento. Esse caráter, recorde-se, que esse caráter episcopal é indelével, de modo que ele pode fazer às vezes de uma forma eminente, visível do próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice. Então ele se torna, usando a ideia que está na Pastoribus Vobis, representante sacramental de Cristo, cabeça da igreja. Então é o embaixador de Cristo, entre aspas, né? No sentido mais pleno do que a ideia que nós temos de embaixador, que é apenas digamos, nos ajuda a entender a importância de um bispo. Mas ele foi sacramentalmente conformado a Cristo. Infuso, a sua alma foi marcada para sempre por esse selo indelével, por essa marca indelével, né? E ele foi consagrado, unido a Cristo, ungido para cumprir essa missão, né? Com toda a graça que lhe é necessária, a graça sacramental, a missão de pastorear, de governar o povo de Deus, ensinar e santificar esse povo. Pelo Espírito que lhe foi dado, cada bispo se torna um verdadeiro e autêntico mestre da fé. Então ele é mestre da fé, é pontífice e pastor. É impressionante como os bispos têm essa graça, a graça de um magistério de fé, que é diferente do papel dos teólogos, mas que é essencial para a vida da igreja. É um magistério paterno, de pastor, em favor de toda a igreja, né? Eles são mestres da fé, pontífices, unem o céu e a terra pela sua vida, especialmente pelo exercício dos sacramentos, né? Pela administração dos sacramentos, e pastores que governam, né? Mestres da fé que ensinam, pontífices que unem o céu e a terra através dos sacramentos, e também pastores que vão governando, conduzindo o seu povo na direção do céu. Vamos ler o Catecismo da Igreja Católica número 1559. É em virtude da consagração episcopal e pela comunhão hierárquica, duas coisas, tem que ser legitimamente consagrado o bispo e está em comunhão com o colégio apostólico, e pela comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio, digamos, episcopal, melhor dizendo, né? Que alguém é constituído membro do corpo episcopal. Para você ser membro do corpo episcopal, você tem que ser ordenado legitimamente bispo e estar em comunhão com o Papa e com os demais bispos. O caráter e a natureza colegial da ordem episcopal manifestam-se, entre outros modos, na antiga prática da Igreja, que exige, para a consagração do novo bispo, a participação de vários bispos. Então, para dizer que ele faz parte agora do colégio episcopal, do corpo episcopal, né, é uma tradição antiquíssima que ele seja ordenado por vários bispos. Hoje a gente sabe que tem 3 bispos que são os sagrantes, né? O principal e mais 2 que devem ter, inclusive, vamos dizer, uma história de ordenação diferenciada, né? Uma linha de ordenação diferenciada. Porque o que acontece? Se um dia provarem
vamos usar um exemplo aqui, que o Dom Sérgio, que é o arcebispo agora primaz do Brasil, que a sua ordenação foi inválida, vamos dizer que todos os bispos que ele ordenou teriam sido invalidamente ordenados, se ele ordenasse sozinho os bispos. Entendeu o problema? Se fosse só um bispo ordenar, e essa ordenação desse bispo fosse inválida, a invalidade de uma ordenação episcopal significaria a invalidade de talvez 20, 30 ordenações episcopais. Certo? Então é por isso que nós temos 3 sagrantes. Mesmo que um dia descubra-se que não era bispo, legitimamente bispo, os outros 2, dificilmente vão ser. Por isso que é bom que eles sejam de linhas de ordenação diferentes. Tenham sido ordenados, cada um por bispos diferentes, para eliminar a possibilidade dos 3 serem, por assim dizer, bispos invalidamente ordenados. Eu sei que é um caso muito difícil isso acontecer, mas a prudência da igreja diante de algo que é tão sério como a ordenação episcopal aparece nessa hora pedindo que sejam 3 bispos de linhas de ordenação diferentes. Por exemplo, o bispo A foi ordenado por bispos americanos, o bispo B foi ordenado por bispos lá do sul do Brasil, o bispo C foi ordenado por bispos da Amazônia. Então, se provarem que os bispos da Amazônia são inválidos, os outros 2 eram válidos e a ordenação foi válida. Não tem problema. Agora, se os 3 foram todos ordenados pelos mesmos 3, né, por sua vez, e esses 3 tiverem algum problema quanto à validade da ordenação deles, aí imagina, os 3 também não foram ordenados validamente, aquele que foi ordenado agora também não foi ordenado validamente. Então a gente tem um problema assim, cascata, né? Como se fosse efeito dominó. Cai uma peça dominó, derruba outra, derruba outra, derruba outra, porque uma invalidade vai tornar inválidas outras ordenações episcopais. Tá bom? Então eu espero que tenha dado para entender um pouquinho essa ideia. Então por isso que hoje se pede que os bispos se reúnam em uma certa quantidade, mas desses todos que estarão ali, 3 vão ser escolhidos para serem os sagrantes, que garantem a validade da ordenação que está acontecendo ali. Por isso que eles devem ter linhas de ordenação diferenciadas. Para a ordenação legítima de um bispo, requer-se hoje uma intervenção especial do Papa. Hoje, na Igreja Católica, só pode se ordenar um novo bispo com a permissão do Papa. Ou com a nomeação ou com a permissão. Em alguns casos, igrejas orientais, algumas igrejas locais têm alguns privilégios históricos. Eles apontam para o Papa quem é o eleito e o Papa confirma, e aí só depois disso é que eles podem ordená-lo bispo. Certo? Então, hoje tudo passa pelo Papa. Então, por exemplo, tem igrejas orientais que eles escolhem o candidato, mas eles propõem ao Papa o nome para o Papa dar a permissão da ordenação, ou então até, às vezes, ordenam e o candidato, logo que é ordenado, ele pede comunhão com o Papa. Ele pede ao Papa que o acolha na comunhão para ele fazer parte do colégio episcopal. Cada bispo governa a sua igreja particular como vigário e legado do próprio Cristo, por meio de conselhos, persuasões, exemplos, mas também com a autoridade e poder sagrado que ele recebeu de Cristo pela ordenação episcopal. Eles podem exercer, então, o seu ministério com o escopo de edificar na verdade, na santidade, o rebanho que lhe foi confiado. Lembrando-se sempre do Cristo. O Cristo que veio para servir, não para ser servido.
Então é muito importante que a gente entenda isso. O bispo, ele é o vigário de Cristo, ele é representante de Cristo, ele é aquele que está no lugar do Cristo para aquela igreja local, para aquela diocese. Eu sei que normalmente a gente costuma dizer que o Papa é o vigário de Cristo, ele o é. Ele é o vigário de Cristo para a igreja universal. Mas para cada igreja local, o vigário de Cristo, concretamente a serviço daquela igreja local, é o bispo. Então, se ele é o vigário de Cristo, ele tem a autoridade de Cristo. A autoridade, autoritas, que significa, lembremos-nos do significado do termo, vem lá do verbo audere, e que dessa forma, que dá margem ao substantivo, nós temos a ideia de que é aquele que faz os outros crescer. A autoridade é aquela pessoa que faz com que os seus subalternos, aqueles que estão sob a sua autoridade, floresçam, cresçam, se desenvolvam, né? Então aqui a gente fala de uma sacra potestas, essa autoridade do Cristo, esse poder sagrado para edificar na verdade o ensino, para edificar na santidade o ministério sacramental, a santificação por meio dos sacramentos, e assim para conduzir o rebanho através da palavra dos sacramentos na direção da eterna bem-aventurança. Essa autoridade é uma autoridade de tipo diaconal, como a do Cristo. É uma autoridade não é despótica, né? Não é autoridade de um déspota, de um ditador, de um reizinho da paróquia, né? Como se o pároco fosse o reizinho da paróquia, que pode fazer tudo o que ele quer, o que ele não quer. Mas é a autoridade do Cristo, é uma autoridade amorosa, misericordiosa, é uma autoridade diaconal. É uma autoridade que deve sempre ser conjugada com a ideia do serviço de amor. Do Cristo que veio servir e não ser servido. E assim o bispo veio, antes de mais nada, servir. E não se servir dos outros. E não ser servido pelos outros. Então, o serviço de amor, serviço da caridade, serviço de autoridade, um serviço que santifica, um serviço que ilumina, que aponta para a verdade, que oferece a verdade. Essa sacra potestas, esse poder sagrado, né? O direito canônico nos diz que o poder dos bispos, né? Esse poder que os bispos exercem em nome de Cristo, né? É um poder próprio, ordinário e imediato. Essa ideia a gente encontra também em Lumen Gentium número 27. E aí é importante que a gente entenda o que significa cada expressão dessa. Um poder próprio, um poder ordinário e um poder imediato. Então esse poder ele é exercido em nome de Cristo, mas é um poder regulado pela autoridade eclesiástica e que está a serviço do bem de toda a igreja, do bem de todos os fiéis. Vejam, o poder próprio, né, significa aquele poder que é exercido em nome próprio, né? Ou seja, é aquele poder que é exercido no meu próprio nome, por ser eu quem sou, e não por ser um representante de um outro, por ser um vigário de um outro. Por exemplo, um pároco tem um poder próprio como pároco. O vigário pode exercer esse poder,
mas não é um poder próprio, é um poder vigário. O bispo diocesano tem um poder próprio, o vigário geral tem um poder vigário. Então, nesse sentido, o poder vigário é o poder que não é próprio. É um poder que a gente exerce em nome de outro, né, que tem o poder pela própria função que ele possui, né? Então, esse poder próprio, né, quando o poder é exercido em nome próprio. Então, eu sou o bispo, então eu tenho um poder próprio. Sou bispo da diocese, então eu tenho um poder próprio, exerço esse poder como bispo dessa diocese, não de uma forma vigária, enquanto o vigário geral exerce, vamos dizer, um poder de tipo vigário. O poder ordinário é o poder que está conexo com um determinado ofício, pelo próprio direito, né? Então, o poder ordinário vamos dizer que todo bispo tem o poder ordinário de acolher novos candidatos no seminário, tem o poder ordinário de conferir os ministérios instituídos, tendo ouvido o reitor, mas todos esses outros membros, digamos assim, do conselho, daqueles que aconselham o bispo nessa decisão, têm um poder, vamos assim chamar, um poder consultivo. Eles são consultados, emitem a sua opinião, mas quem tem o poder realmente decisório, quem tem o poder ordinário para realizar esses atos, é o bispo, né? Então, o poder ordinário é o poder que está conexo com um determinado ofício pelo próprio direito. O poder imediato é quando não se necessita de mediações para que o bispo exerça a sua autoridade. Ele pode exercitá-la imediatamente, diretamente, sem nenhum tipo de mediação. Então o poder do bispo é próprio, ordinário e imediato. E quando eu digo que é um poder próprio, ou seja, que ele exerce o seu poder em nome próprio, ele não está exercendo o poder como o vigário do Papa. É importante a gente falar disso porque tem muita gente que vê a hierarquia da Igreja Católica assim: o Papa, depois os bispos, depois os padres, depois os diáconos e depois o povo. Então o Papa é o bispo da Igreja. Os outros são todos vigários do Papa. Tem gente que pensa que é assim, que o bispo diocesano é um vigário do Papa para aquela diocese. Foi ele que nomeou, como um bispo tem os seus representantes nas paróquias. O pároco poderia ser visto, entendido, como uma espécie de representante do bispo àquela paróquia. E tem gente que pensa que o bispo diocesano é um representante do Papa para aquela diocese. Não é verdade. Ele é vigário de Cristo e não é vigário do Papa, porque ele tem um poder próprio. Poder que é exercido em seu nome próprio, não é exercido em nome de outro, não é exercido em nome do Papa Francisco ou de qualquer outro que seja o Papa naquele momento histórico preciso. Bem, então, espero que tenha ficado claro o poder, a Sacra Potestas, esse poder sagrado, ele é juridicamente o poder do bispo próprio, ordinário e imediato. Certo? Vamos ler o Catecismo da Igreja Católica número 1560. Cada bispo tem como vigário de Cristo o encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada, mas ao mesmo tempo partilha colegialmente com todos os seus irmãos no episcopado a solicitude por todas as igrejas. Então, cada bispo tem o quê? Em primeiro lugar, ele é o vigário de Cristo para aquela diocese, ele recebe aquela diocese como se fosse uma esposa, que ele deve cuidar, amar, nutrir, oferecer a verdade, oferecer os meios de santificação, deve consumir a sua vida em favor daquela diocese.
como em fidelidade ao chamado divino, mas ao mesmo tempo ele faz parte de um colégio episcopal. Ele é sucessor dos apóstolos. E enquanto membro desse colégio episcopal, como sucessor dos apóstolos, ele também participa de uma missão universal. Ele participa daquela responsabilidade pela missão de toda a igreja. Ele deve trazer no coração dele, né, aquele sentimento objetivo, aquela responsabilidade, né, em comunhão com os demais bispos, em comunhão com o Papa, por toda a vida da igreja, por toda a ação evangelizadora da igreja, por toda a vivência, digamos assim, da vocação eclesial. Então, por meio da consagração episcopal recebida na comunhão hierárquica com o Papa e os demais bispos, o bispo é incorporado ipso facto ao ordo episcoporum. Ele é incorporado pelo fato de ter sido ordenado, estar em comunhão com o Papa, estar em comunhão com seus irmãos bispos, ao ordo episcoporum, ao colégio dos bispos, e se torna assim corresponsável pela missão universal da igreja. Então ele tem, o coração dele não é que está dividido, mas é um coração todo dedicado a Deus, à igreja, dedicado a Deus, à igreja, numa dimensão concretamente local, mas também numa dimensão que a gente chama universal. Como sucessor dos apóstolos, ele vai dar sua vida por aquela parcela do povo de Deus, presente naquela igreja local, mas ele ama e ele está a serviço, e ele está atento e ele colabora com a missão universal de toda a igreja. Ele traz isso no seu coração, né? A capitalidade sobre uma igreja particular se dá em um segundo momento e poderia até mesmo não se dar. É importante, tem gente que é nomeado bispo auxiliar. Ele fica a serviço de uma igreja local, mas ele não é a cabeça daquela igreja local. A cabeça é o bispo titular ou o arcebispo. E ele está colaborando com aquele bispo naquele serviço. Ele participa daquela missão capital, mas ele não é a cabeça propriamente dita, né? E pode ser que ele morra, pode ser que ele consuma os seus dias como bispo auxiliar. Não é tão usual, mas a gente conhece algumas pessoas que viveram, né, alguns bispos que viveram apenas como bispos auxiliares, porque compreenderam que não tinham vocação para ser bispos titulares, né, de uma diocese. Então, isso é possível. Da mesma forma, tem pessoas que estão a serviço da cúria ou de alguns serviços diplomáticos de nunciatura que não vão ser cabeça de uma igreja local. Vão estar ajudando o Papa na sua missão universal, vão estar ajudando a relação entre o Papa, o Estado do Vaticano e uma determinada nação, uma determinada conferência episcopal, mas não vão ser cabeça de uma igreja local, certo? Então, quer dizer, tem bispos que não são cabeça de uma igreja local, eles estão sempre a serviço, ou por muitos anos a serviço da missão universal da igreja. Mas, normalmente, a maioria dos bispos é nomeado, é sagrado, para fazer parte do colégio episcopal e para assumir uma responsabilidade precisa em favor de uma parcela da igreja local, para ser cabeça de uma igreja local, certo? Os bispos revestidos da autoridade de Cristo exercem o seu munus docendi, de ensinamento, pregando ao seu rebanho a fé que deve ser crida e vivida, uma fé que deve se tornar vida, né? Ilustrando-a sob a luz do Espírito Santo e tirando do tesouro da revelação, como diz Mateus 13:52,
coisas novas e antigas. Este ensinamento salutar edifica o rebanho e o mantém a salvo das falsas doutrinas. Então o bispo é o primeiro responsável pela boa doutrina da sua igreja local. A boa doutrina que deve vigorar na faculdade, no seminário, nos centros de formação que existem na sua diocese, nas paróquias e etc. Ele é o primeiro responsável pela boa doutrina. E ele deve ajudar a igreja local, sempre que necessário, a reconhecer e a combater os erros doutrinários que possam bater a porta da sua diocese ou das paróquias que fazem parte da sua igreja local. Vamos ler Lumen Gentium número 25. Embora sempre ligado ao munus docendi, embora os bispos individualmente não gozem da prerrogativa da infalibilidade, só quem goza dessa prerrogativa sob certas circunstâncias precisas é o Papa e o colégio episcopal encabeçado pelo Papa. Embora os bispos individualmente não gozem da prerrogativa da infalibilidade, anunciam, porém, infalivelmente a doutrina de Cristo, sempre que, embora dispersos pelo mundo, mas unidos entre si com o sucessor de Pedro, ensinam autenticamente matéria de fé ou costumes, concordando em que uma doutrina deve ser tida por definida, que se verifica ainda mais manifestamente quando reunidos em concílio ecumênico são doutores e juízes da fé e dos costumes para toda a igreja, devendo se aderir com a fé e as suas definições. Então, individualmente, os bispos não gozam da infalibilidade, mas quando eles estão reunidos com o Papa, por exemplo, em reuniões solenes como os concílios, eles podem declarar como infalível uma determinada verdade. Certo? O bispo é o economus gratiae supremi sacerdocii, especialmente no que tange à Eucaristia. Ele é o economo das graças como supremo sacerdote. E ele então deve ser aquele que administra e que ajuda os seus colaboradores a administrar da melhor forma possível os supremos dons da graça, os dons, os sacramentos. Especialmente a Eucaristia. O bispo deve celebrar a Eucaristia de um modo exemplar, para formar os sacerdotes, para formar os homens em seu redor. Faz parte da missão episcopal a organização adequada da vida litúrgica na sua diocese, de modo que seja assegurada a distribuição regular e frutuosa dos sacramentos. Então, o bispo deve zelar pela celebração, por uma celebração de qualidade na sua diocese. Deve zelar para que todos possam, na medida do possível, participar da Eucaristia, ao menos uma vez por semana, tenham a confissão, recebam a unção dos enfermos. Então o bispo deve estar sempre animando os seus colaboradores, as comunidades de sua diocese, para que a vida sacramental seja cada vez mais profunda, mais rica, mais frequente, e assim essa comunidade possa ir se santificando por meio dos sacramentos. Lumen Gentium número 26. São eles os bispos que regulam a administração do batismo, pelo qual é concedida a participação no sacerdócio de Cristo. São eles os ministros originários da confirmação, dispensadores das sagradas ordens, reguladores da disciplina penitencial e, com solicitude, exortam e instruem o seu povo para que participe com fé e reverência na liturgia, principalmente no santo sacrifício da missa. Então aqui se fala, que
que é ele que deve regular a administração dos batismos, dizer como é que deve ser feita a preparação, como é que deve ser feita a celebração, de que modo, o que se deve exigir e assim por diante. É ele que deve também, ele é o ministro originário do sacramento da confirmação. Em teoria, deveria ser o bispo, sempre o ministro do sacramento da confirmação. Mas como as nossas igrejas locais são muito grandes, ele muitas vezes delega esse serviço aos seus vigários episcopais, o vigário geral, de modo que eles possam colaborar com essa missão do bispo. Então, quando ele diz que é ministro originário, dá espaço nessa expressão no originário para que ele possa nomear sacerdotes que o representem nesse ofício. Da mesma forma, ele é aquele único, é o grande responsável, é o único que pode ordenar na sua diocese. Normalmente temos um bispo, né? A não ser dioceses muito grandes, que aí nós temos bispos auxiliares também, mas de toda forma, quem deve ordenar, a quem cabe ordenar os ministros, novos ministros de uma diocese, é ao bispo responsável pelaquela diocese, o bispo titular. O bispo deve ter essa preocupação, ajudar o seu povo a viver uma vida litúrgica profunda, frequente, intensa, santificadora. E agora vamos falar do presbiterato.